Buenas noches, meus amigos da TV clandestina. Chegamos aqui mais uma vez num sábado maravilhoso, um sábado de sol potente, um sábado que mostra que as ondas invernais estão se dissipando para outros rincões. Uma loucura, uma loucura. E hoje um sábado, talvez um dos últimos sábados do inverno, a gente vai ter uma conversa muito especial aqui com um cara muito especial que tem uma história no rock gaúcho, na música do Rio Grande do Sul, né, na música produzida de forma urbana, muito importante, fez parte de um projeto muito relevante para todos nós. E é com muita, além de tocar, né, além de ter projetos musicais, de ter toda uma vivência, e também ser um cara, um pensador, né, ele vai dizer que não, assim, um pensador sobre a questão da cena, analisar, averiguar, um cara que a gente tem que trazer para nós de volta. Eu digo mais, tem gente falando assim, ó, eu vou votar no fulano que pensando na cultura, eu voto no ciclano que é o cara, quer votar na cultura? Vamos lançar o Luiz, vamos lançar o Luiz, querem votar em cultura, então acabou essa brincadeira, tá? Então é o seguinte, Luiz Mota com vocês, é isso aí, Luiz, como é que estamos? Dentro do possível, querido Arildo e seletíssima audiência da TV Clandestina, qual, saudando o Arildo, eu saúdo a todos e todas que estão já nos assistindo e vão nos assistir, até porque isso aqui fica gravado e eu assisto vários episódios da TV Clandestina anteriores, porque às vezes me pega no momento de ocupação ou por tarefas domésticas, profissionais ou acadêmicas, né? Mas realmente eu fico muito honrado com esse convite. Eu vejo a TV clandestina como despontando como uma relevância alternativa midiática nesse turbilhão de informações caóticas, descoesas, e vejo muita coesão e muita validade naquilo que vejo aqui na TV clandestina. Talvez até hoje, né? Vamos ver o meu como é que vai ser, né? Se vamos conseguir manter o nível e a coesão de ideias. Mas estamos bem, Arildo e audiência, dentro da pandemia, respeitando todas as indicações que a ciência nos dá, né? Acreditamos que a vacina está aí muito perto, e agora há pouco estava escutando a questão da vacina russa. Eu acredito na vacina russa, acredito e entendo toda essa reação contrária à vacina russa, porque também outras coisas que a Rússia fez tinha reações e desconstruções, né? Lembrando que a Rússia foi a primeira nação a colocar um homem em órbita, né? E fizeram uma sacanagem com a cachorrinha antes, mas tudo bem, o pessoal que defende os animais vai falar isso, mas enfim, né? Mas enfim, estamos aí, cara, estamos, sei lá, estamos produzindo, tentando ficar lúcido e lúcidos, né? As pessoas na minha volta, né? Confinados aqui em casa com a esposa. Não vejo o Nicolas desde março e por aí vamos, né? Estamos aí. Que maravilha, o Luiz, né? O Luiz que agora anda tem um projeto musical interessante, que é uma manopla, ele vai contar para nós, né? Mas tem uma banda lendária aí para a cena porto-alegrense, né? 10K eu tô aqui brigando com o celular, mas vamos lá, o celular vai que vai. E Luiz, massa, um prazer, com certeza esse programa aqui talvez seja um marco, um divisor de águas para o que virá depois da pandemia. Nós somos pretensiosos, Luiz, nós somos pretensiosos. Nós queremos fazer as pessoas conversarem para mudar essa realidade, né? Afinal de contas, o que nós temos hoje de relevante para que um jovem que queira entrar no mundo da música tenha na cidade de Porto Alegre, né? Nós temos uma história que é muito contada, de um rock gaúcho, não sei o quê, que nós vamos tentar, nós vamos hoje também dar uma desconstruída nisso, né? O que tu acha? É interessante dar uma desconstruída nisso. E é É, isso aí, vamos. Fala, Luiz. não, acho que essa questão que tu fala da desconstrução do rock gaúcho é tudo uma questão de mitologia, né? A gente tem uma mitologia do rock gaúcho que ela é relevante. Esses dias eu vi na TV ali também, inclusive até um amigo meu, Emílio Pacheco, que é um excelente jornalista de música, falando sobre essa questão do rock gaúcho, né? A gente tem muita raiz de rock aqui no Rio Grande do Sul. Mas aqui me parece que a gente é muito de grupos, né? E de
o nome certo seria panela, né? Se o Sandro Santos estiver nos vendo agora, ele vai entender o que eu estou falando, né? Aqui se formam panelas, e com raríssimas exceções, eu só consigo pensar em uma exceção, que depois nós vamos citar o nome da pessoa com toda a honra aqui, a gente não consegue se mesclar com digamos assim, o que também se categorizou de outra forma no underground mainstream, né? Então existe um underground mainstream aí, que a gente sabe quem são, e tinha o sub-underground, o qual fazia parte, ou todos nós fazemos parte, né? Então eu acho interessante essa tua proposta de desconstrução dessa mitologia, essa mítica do rock gaúcho. Até porque essa construção ela é um empobrecimento, essa construção, né, ela é um empobrecimento. Tu acaba colocando nomes em segundo plano, né, como por exemplo uma Mariette Fialho, né, enfim, um montão de nomes que tem por aí pela cidade que passam despercebido, e também tu desproporciona, né, a palavra que eu nem sei se existe, tu desproporciona que essa gurizada nova tenha pelo menos espelhos, pessoas próximas dela, porque o que tu vê, assim, como tu falou, esse grupo seleto de pessoas que não apenas tem o seu grupo, que tu chamou de panela, mas também já nasceu dentro de uma panela. E aí tem gente que acha que esses caras são invejosos, que não, amigo, entra num edital público para tu ver se o sobrenome não faz diferença. É ou não é verdade isso aí, Luiz? É verdade, eu vou te dar uma experiência, assim, fazendo um recorte histórico, né? Tu deve te lembrar que no projeto, né, já que tu citaste a minha vinculação com o projeto 10.001 Noites, a gente já vai falar dele, não sei se tu te lembra que nós fizemos algumas edições na usina do gasômetro, né? Isso tu te lembra, deve ter assistido, se não todos, uma boa coleção daqueles espetáculos. Bom, aquilo ali foi uma concorrência que nós ganhamos do FUNPROARTE. Então, nós ganhamos uma verba de tantos por cento para bancar o equipamento e ganhamos, não me lembro se a gente ganhou ou a gente pediu o espaço da usina do gasômetro. Nós estávamos concorrendo, que eu me lembre, com Nelson Coelho de Castro. Então, não é pouca coisa. Não é pouca coisa, né? Não, sem desmerecer, eu gosto muito do trabalho do Nelson Coelho de Castro, porque era uma trilha sonora da minha juventude, assim, daquela coisa efervescente, cultural, mas não é um espaço de competição, não há por que competir com o Nelson Coelho de Castro, né? O que também revela uma certa falta de apoio do artista consagrado, que tem que se valer do FUNPROARTE. Não vejo por que não se valer, mas ok, né? Mas me parece assim que numa fantasia, me parece que o Nelson Coelho de Castro poderia, ele, com sua assessoria, sua produção, conseguir um apoio de empresas para bancar os espetáculos dele. Parece que isso não era verdade. Então, quando eu falei Nelson Coelho de Castro, não tem demérito algum. Eu só achei estranho que essas criaturas já consagradas estavam acessando, como nós, não consagrados, o apoio de uma verba pública, né? Sem tirar a legitimidade do Nelson Coelho de Castro. Acho que ele tem todo o direito, como cidadão, de acessar uma verba pública se a ele é garantido o acesso, como deve ser, democraticamente. Mas, porque aí também uma ignorância a respeito para que serviu o FUNPROARTE. Eu devo ter lido o edital, mas eu não me lembro mais. Mas eu achei estranho esse tipo, e a gente ganhou. Não sei se ele não ganhou também, mas a gente ganhou. Porque estava bem fundamentado e já tinha uma história, a gente colocou uns clippings ali, etc. É interessante isso, né, Luiz, de pensar, né, a questão de, tipo, tu vai concorrer, talvez naquele momento, até porque a prefeitura, naquele momento que vocês ganharam, né, 95, 96, né, vivia um outro momento, mais adiante, 97? Era na gestão do PT. Na gestão do PT, vivia um outro momento de visão pública, né, tinha uma visão pública com outro caráter. Eu acho que, assim, agora tô falando só por mim, se quiserem não bombardeiem o Luiz, bombardeiem só eu. Assim, ó,
Acho que num momento foi super importante. Eu acho que nós passamos por vários momentos históricos. Eu vou fazer um pequeno recorte e nós vamos jogar lá para o projeto das Mil e Uma Noites. Dentre os momentos históricos relevantes que nós passamos por um momento que a questão pública ela se fazia muito importante no passado, quando, por exemplo, se começou a discutir o liberalismo, o neoliberalismo, a globalização aqui era uma forma de suporte para alavancar novos artistas, e se fez muito importante essa questão do projeto público. O FUNPROARTE foi muito importante, os projetos do governo federal, o projeto do governo estadual também, de todos, foram todos muito importantes. Porém, hoje eu estou vendo que tem gente que está viciada apenas nisso. E isso nós também temos que discutir. Por quê? Porque tem artistas que estão profissionalizados nisso. E a nova geração praticamente está ficando de fora. Está ficando de fora. É como se tu privasse o Estado para ti, como artista. É uma coisa que nós vamos ter que pensar como pessoas que pensam à esquerda, nós vamos ter que pensar de outra forma isso aí também e ver como que se pode trabalhar em cima disso. Eu acho que é um tema interessante. Mas eu queria contar para o pessoal, eu queria falar, eu queria chamar o Luiz sobre o projeto 10 Mil e Uma Noites, que assim, foi o maior, sem nenhuma dúvida, vou dizer, foi o maior projeto cultural de música que essa cidade já teve. Não foi o segundo e nem o terceiro. Foi o número 1, e não adianta o Luiz discutir comigo. Estou cravando aqui que foi o número 1. Por que foi o número 1? Porque oportunizou, numa época que nós vínhamos de uma super crise, que se acumulava uma crise no país, uma crise de oportunidades, uma crise em que a juventude não se via, ela não se via a sua identidade, ela não se enxergava, ela não tinha esse poder de se enxergar. E esse projeto conseguiu dar uma visibilidade que formou um monte de banda, um monte de músico, um monte de gente que a gente vê por aí que começaram a dar os seus primeiros passos, né, através de oportunidades de poder tocar, de poder aparecer. E isso foi um projeto muito legal, além de ser um trabalho além de ser um projeto que tinha toda uma questão social. Eu não me lembro exatamente o ano, mas o projeto eu acho que começou em 94, 95 e foi até 99. O Luiz vai contar melhor para nós, mas vocês podem ter certeza, não sei se há algo registrado. O Luiz me falou que tem um doc aí, que interessante, nós vamos correr atrás, mas é algo a ser registrado aqui, ó. Tem que ser registrado. Luiz, é contigo, Luiz. Bom, vamos começar do começo, então, né? Sabe que o ser humano é um ser humano egocêntrico, egoísta, né? Como é que a história do projeto começou? A 10K PNR, que não se chamava 10K PNR, já vou explicar o porquê da mudança da grafia. Ela não se chamava nem 10 mil PNR, ela se chamava uma outra coisa. Eu tenho um pacto de sangue com todos os membros da banda, que a gente não revela qual é a verdadeira o que significa 10K PNR. Porém, existe um livro chamado Gauleses e Irredutíveis, onde eu dou um ou dois ou três depoimentos lá e eu digo o nome da banda. Então, procure o Gauleses Irredutíveis, se vocês não acharem a versão online para comprar, e entrem lá na estante virtual e comprem. Bom, muito bem. A 10 mil PNR, ela foi fundada em 1994. E aí, adivinha, Arildo, qual era o problema da 10 mil PNR? Bom, tem umas coisas muito engraçadas com a banda. Uma vez a gente levou a fita numa certa loja de discos que tinha ali na Cristóvão Quase Benjamin, e semanas, meses depois, a gente descobriu que tinha alcunha de pior banda da cidade, o que para mim é uma honra, e até virou meio que um jargão. E a gente era ruim mesmo. Eu não sei se a gente continuou, se a gente ficou bom ou não, mas enfim, isso é outra história. E aí, eu ainda casado com a Sueli, ali na Alberto Bins, lugar que muita gente visitou, inclusive tu, chega um amigo meu, o Paulo Brode, que não está mais entre nós, ele faleceu tem 2 anos. O Paulo ele foi o primeiro vocalista da anterior a 10 mil PNR, onde a gente declinava o nome inteiro. Então, o Paulo já namorava, já estava casado com uma atriz de teatro muito conhecida aqui da cidade, a Jaqueline Pinzon. E aí o Paulo seguido ia lá com a Jaqueline, e eu comecei a desvelar ou
ou reclamar da vida, porque a gente não tem espaço, porque a gente não tem espaço, porque a gente não tem espaço, porque a gente não tem espaço. Aí o Paulo disse, ô velhinho, por que tu não faz um festival? Aí eu fiquei pensando, eu tinha o quê? 35 anos, né? Eu fiz 57, então eu tinha 35, 34, 35 anos. Eu fiquei pensando, putz grila, por que não? Mas aí também, a gente começou a fazer um debate entre nós, assim, tava eu, o Paulo, a Sueli, a Jaqueline. Para nós, a ideia inicial era que a 10.000 PNR fosse uma Cicerone das bandas, né? Então, a 10.000 PNR faria o primeiro show com outras bandas e faria o último show do projeto, né? O que acabou acontecendo. Mas a gente pensou assim, como? Olha, ninguém tem pretensão artística, não sou artista, não sou músico, eu sou um diletante do rock, um hobbyista, mas muito apaixonado pelo rock. A gente precisava dar um significado para isso. E a gente disse, olha, esse negócio tem que ser beneficente, de algum jeito. Bom, conversa vai, conversa vem, pasme, era o governo Brito, nós fizemos um projeto, e eu não me lembro, assim, as coisas, a minha memória está ficando um pouco anuviada, mas eu sei que nós chegamos no Teatro de Arena. E graças ao Lute, que eu tenho ele de contato no Facebook, Lute Pereira, que era um diretor de teatro, ele viu o projeto, porque nós escrevemos o projeto, e viu muita semelhança com o que tinha acontecido no Teatro de Resistência, no mesmo espaço nos anos 70. Então, a gente conseguiu o espaço com o Lute, mas o resto a gente não conseguiu. Ou seja, a gente precisava de equipamento, precisava de banda. Também não me lembro como, numa época com pouquíssima internet de escada, nós conseguimos propagar essa ideia do projeto, né? E nós conseguimos, eu não me lembro quando, em 1995, mas nós conseguimos 5 datas no Teatro de Arena, onde a gente começou a fazer o projeto. Então a gente chegava em alguns parceiros que a gente começou a conhecer, e vou falar porque é bom falar dessas pessoas, porque essas pessoas merecem ser lembradas como empresários ou empreendedores que dentro dos seus limites de possibilidade colaboraram. Então o equipamento que a gente conseguiu era do Felipe, do Live, que agora Felipe Live, era do Live, né? Então nós conseguimos todo o equipamento com o Felipe, um PA modesto, uma bateria, os amplificadores, né? Nós vendemos a seguinte ideia de viabilizar esse projeto, uma cooperativa, ou seja, nós conseguimos um preço muito reduzido desse equipamento, mas nós não tínhamos como custear. Então nós fazíamos essa proposta para as bandas, muita gente não aceitava, eu acho natural, que as bandas custeariam esse valor. E o retorno disso era o retorno de poder se apresentar. Bom, começamos isso com 5 bandas, né? E teve coisas muito curiosas, por exemplo, teve uma banda chamada Los Boca Braba, que era de Canoas. Los Boca Braba tinha o Marcelo Gross de baterista. E da última vez que eu encontrei o Gross, fui para o Rio de Janeiro, acho que uns 2, 3 anos atrás, a lembrança dele era o projeto. E você sabe que o Gross é o guitarrista, era o guitarrista da Cachorro Grande. Você vê como essas coisas marcaram as pessoas, né? E aí, meu camarada, houve um marco, né? A gente conseguiu a primeira edição, depois a gente conseguiu uma segunda edição. Bom, na primeira edição o público era muito nichado, assim, era pouca gente, pouco alimento. Aí teve um marco dentro do projeto. Quando um rapazinho, cabeludo, muito magrela, uma cara estranha, chamada Pisca, nos procurou. Oh, tô uma banda aí de hardcore, não sei o que, bebê. Beleza. Então, o marco que eu quero dizer é o seguinte: quando o metal e o hardcore entraram no projeto, ele se tornou mais bem sucedido. O que eu digo mais bem sucedido? As bandas começaram a nos procurar mais, não só as bandas de metal, mas as bandas de rock e de outros estilos, e a gente conseguiu arrecadar mais alimentos. Além dos alimentos que a gente começou a arrecadar, nós fizemos uma parceria com o Comitê contra a Fome.
onde não só a gente arrecadava alimentos e roupas, era legal porque como a gente morava na Alberto Bins, o Comitê contra a Fome era na Voluntários, era só descer com as roupas, né? E isso começou a crescer, crescer, crescer. Bom, aí o negócio cresceu tanto que já não era mais legal ficar 10.001 noites e não associar o nome da banda com o projeto, porque se tornou muito maior que a banda. E se tornou muito maior quando a Sueli começou a fazer a organização. A Sueli pegou essa coisa para organizar. Então, digamos assim, quem organizava o projeto era a Sueli. Quem era o mestre de cerimônias era eu. A Sueli sempre foi uma pessoa introspectiva, ainda é, eu acho, e ela não queria aparecer, de jeito nenhum. Então eu ia lá, meio palhaço, leonino, gosta de aparecer, bebê, e eu era o... Comecei com o Wally, depois passei para o Bill Gates, né? Até quando perdi o cabelo, aí, mas já não existia mais o projeto e tal, né? Então, cara, assim, vamos falar mais do projeto, mas essa é uma história resumida. Ela começou com uma perspectiva egoística, ou seja, para dar espaço para 10.000 PNR tocar, e depois a 10K tocou pouco no projeto, a 10K não tocava muito no projeto, não, porque não era esse o sentido. E o legal é que foi formando uma comunidade em volta do projeto, pessoas vieram ajudar o projeto. O Monga da Pietá, o Sandro, que era da Herculoides, depois foi para 10K, e um monte de outras pessoas, cara, um monte de outras pessoas, assim. Então, eu entendo a vinculação da figura, a ideia do projeto na minha figura, mas é uma coisa coletiva, assim. Eu acho que muitas pessoas fizeram o projeto, né? Então, felizmente ou infelizmente, grudou na minha figura porque eu aparecia mais, mas isso foi ela deu certo, Arildo, por uma construção coletiva. E deu certo, e eu vou enfatizar, já vou te passar a palavra, porque eu já estou falando muito, porque a gente tinha um simples critério de não ter critério. Ou seja, era muito engraçado. Chegava a gurizada lá em casa com um CD, uma fita. Não, o Luiz trouxe o CD da minha banda aqui para tu escutar e a fita. É de presente, né? As pessoas ficavam assim, mas tu não vai escutar? Olha, cara, eventualmente eu posso escutar. E eu perguntava, tu acha que a tua banda pode tocar? Acho que pode. Cara, quem vai dizer o público não sou eu. É essa mentalidade que eu vou classificar de mentalidade CBGBs. Por que eu digo mentalidade CBGBs? Porque em vários documentários sobre o CBGB, tu escuta assim, o dono do CBGB, que eu escutei o nome, assim, tinha uma banda que olhava assim, bah, mas essa banda aqui que fala de cheirar cola e quer se drogar, quer se sedar, eu não vou deixar tocar aqui, mas o cara, não, mas deixa, não sei o quê. Cara, se não fosse a abertura do CBGBs, tu não tinha Talking Heads, tu não tinha Ramones, tu não tinha Police, tu não tinha Television, tu não tinha um monte de outras bandas que foram bandas consagradas. Então essa mentalidade de dizer assim, cara, tu é o promotor do evento, só não interessa o teu gosto musical. E aí isso me faz ferver o sangue toda vez que, depois disso, com a 10K PNR ou com qualquer outra banda, quero escutar o teu som. Digo, porra, cara, como assim escutar meu som, velho? Deixa, porque isso aconteceu, Arildo, e tu vai... Até vou falar, cara, vou falar porque o cara é parceiro. Cara, eu vi a Carcinose evoluir na minha frente. Pega o primeiro show da Carcinose e pega o último show do projeto, não é à toa que a Carcinose está onde está hoje. Porque a Carcinose é uma banda formada pelo público. E atingiu o nível porque se expôs. E é assim que a gente aprende a tocar. A gente aprende a tocar tocando, não é ensaiando. Ensaiar é bom, mas a gente aprende a tocar tocando, errando, não sabendo equalizar o equipamento da primeira vez, sabe? A gente aprende a tocar tocando. Então, o palco é o que forma o músico. É isso que forma. E aí, voltando para uma questão, que é uma questão histórica, a gente está assim, esse espaço. Como é que as bandas vão se formar? Evidentemente que eu acho que pela quantidade de informação que a gente tem hoje, tu vê uma gurizada tocando muito bem. O que não era o meu caso, talvez não seja o meu caso, mas, cara, uma vez a gente fez um show no Brugali com um amplificador, um Martin Sons, ligando tudo nele, e eu nunca fiz um show com som tão bom na minha vida. Ah, porque o Luiz é um engenheiro de som? Não, porque o Luiz tinha estrada.
sabia dos Paranauê, sabe? Então, isso é importante para um músico nosso, assim, e é isso, acho que o grande valor do projeto, e a gente pode até ampliar isso, mas o grande valor do projeto, primeiro, foi essa questão de rock e solidariedade, não só uma solidariedade externa, mas uma solidariedade interna, e mérito do projeto, um alto padrão de entrega para o cara que estava ali no palco. A gente sempre teve equipamento bom, e vou dizer o nome graças a Good Music. O Ney Vansori e o Vinícius se sensibilizaram com a nossa proposta e nos emprestavam equipamentos de qualidade. Eles entendiam isso. Eles entendiam que vincular o nome deles a uma proposta dessas era muito bom para eles. E foi muito bom para nós também. Pô, cara, tocava em Laney, tocava em Marshall, tocava em Galen-Kruger, tocava, cara, os equipamentos bons de primeira linha para a época que ninguém tinha acesso. Hoje em dia a gente tem um acesso um pouco mais facilitado, mas naquela época era muito difícil. Então não era só uma preocupação de juntar as pessoas, era uma preocupação de dizer, olha, esses caras que estão fazendo o projeto, eles também tocam. Então eles sabem o que é tocar num amplificador ruim. E outra coisa, som pesado precisa de equipamento de qualidade. Precisa de muita qualidade. Porque a dinâmica do som pesado requer uma resposta linear do amplificador em todas as frequências. É isso que a gente entregava. E essa é uma coisa que marcou a minha vida. Marcou tanto, cara, que olha só, o subconsciente. Tava fazendo aquele show em 2017 no Teatro de Arena, ali, para fazer o lançamento desse documentário do Leonardo, Sub Underground, que eu acho que a gente tem que falar aqui também um pouquinho. Cara, chegou uma hora, velho, eu me emocionei, eu parei a música, eu quase desabei chorando, porque primeiro era um espaço que tinha muita afetividade para mim e muitos outros significados. Eu parei e disse, gente, desculpa, nós vamos começar de novo a música, eu me emocionei, eu errei. Fantástico, Luiz. Esse é um depoimento assim, ó, eu vou dizer para ti a mesma coisa que eu estava conversando com o Thiago, né, outro dia, falando assim, ó, cara, não dá para imaginar que o Flávio da Leviatã não nos proporcione com um livro. O Flávio tem que escrever um livro. O Flávio tem a história do metal né, a história do metal de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, e boa parte do metal brasileiro passa pelo Flávio, né? Passa por tudo isso. Ele é uma lenda viva, assim como eu te digo. Luiz, é interessante escrever sobre isso, Luiz, para deixar que as memórias não se percam nesse momento, Luiz. As memórias não podem se perder, até porque é uma história que é o seguinte, a gente consegue projetar um futuro quando a gente tem bem claro o que acontece no passado, né? Quando a gente esquece o que acontece no passado, a gente tem umas atrocidades, como a gente está vendo aí no mundo da política, né? É muito importante que o passado esteja sempre muito presente, né, nas nossas vidas, que a gente possa fazer essa análise. Mas assim, Luiz, é muito interessante tu falar tudo isso, né? E por mais que tu tenha falado, começou num projeto, digamos que egoísta, não sei o quê, mas... E até tu falou, não é da minha pessoa que as pessoas têm que vincular e tudo mais, é um projeto coletivo. Não, com certeza, deixando bem claro, o projeto era um projeto super coletivo, até porque as bandas se engajavam de uma forma muito pesada também. Só que ao mesmo tempo era um espaço, né? Um espaço que não existia. Era um espaço que foi cavocado com as unhas. Ele não tinha ferramentas para cavocar. Foi feito com as unhas. Foi feito um espaço que foi buscado em cima de uma ideia, porque às vezes uma ideia criativa ela tem dimensões que a gente não tem ideia, né? E por isso que é sempre bom a gente, né, conversar todo mundo e trocar essas ideias, porque nós precisamos urgentemente, como tu falou, eu quero gravar, mas não tem nem onde mostrar nem nada. E a gente sabe, né, Luiz, eu queria que tu falasse também em relação à nossa cidade, por exemplo. A nossa cidade nunca teve, assim, algo popular, e o projeto era algo bastante popular, porque como tu falou bem, a banda chegava lá, e aí esse negócio de chegar pra ti e dizer, será que a gente pode tocar, não era a regra. Não era a regra, né? A regra não era essa, e a regra não pode ser essa. A regra não pode ser, pelo som, será que eu vou tocar? Pelo meu sobrenome, o lugar que eu moro, será que eu posso tocar? Essa não pode ser a regra da coisa. A regra tem que ser algo muito mais sutil. A regra tem que ser, como tu falou, o projeto tem que envolver solidariedade, mas ele tem que envolver também essa coisa que as pessoas possam se sentir parte daquilo que estão fazendo, né? E isso é uma das coisas que dentro dessa nossa
a atualidade aí, mesmo com pandemia, eu sinto que as pessoas estão tentando se aglutinar e sentir parte de alguma coisa, mas ainda nós estamos bem distantes disso, né, Luiz? Eu não sei. Deixa para ti, que tu é o nosso convidado. Cara, é que na realidade, assim, especificamente de Porto Alegre, né? Eu tenho que medir as minhas palavras para não ser muito generalista, mas evidentemente que há alguns anos a gente está numa crise cultural muito grande. Eu não vou dizer em relação à música, né? Mas eu vou dizer o meu posicionamento. Eu entendo a necessidade que nós tenhamos bares com música cover. Eu entendo isso. Eu entendo porque, na realidade dura e crua da vida, se eu tivesse decidido ser músico, eu estaria passando fome hoje. Porque não teria onde exercer a minha profissão. Então, hoje em dia, hoje em dia, antes da pandemia, tu vê assim, a total falta de espaços para o som autoral. Por quê? Ora, agora vamos falar pelo dono do bar. Ninguém vai ver. Então eu não vou abrir o meu bar num dia nobre como sexta ou sábado para o bar ficar vazio. Né? Então isso também, aí contextualizando com tudo que tu falas aqui, a gente vem falando, isso é o resultado de uma desconstrução, de uma destruição da cultura. Ou seja, eu não me interesso, público, em geral, não me interesso pelo novo. Eu não quero saber do novo. Agora, tu imagina se isso tivesse acontecido lá nos anos 80 nos Estados Unidos, ou nos anos 70 na Inglaterra, onde as pessoas também não se interessassem por coisas novas. Nós não teríamos os clássicos de hoje. Né? A gente não teria todos esses baluartes do rock que a gente cultua e venera, e até ainda hoje, porque, cara, esses caras eram novos na época, eram disruptivos na época. Né? Então, uma banda que eu aprendi a gostar, não aprecio totalmente, mas eu aprendi a gostar dos Ramones, entendi o que eles queriam fazer, o que eles fizeram, entendi o que eles fizeram, que é muito o que eu quero fazer, porque eu entendo como pessoa, não sou músico, mas eu entendo o rock. Então, o rock, para mim, a minha atuação como guitarrista nas bandas, ela é uma atuação muito mais de artista, no sentido de entender que aquele que eu estou fazendo tem um significado que vai além da música, que pode ser entretenimento também, mas para mim vai além da música, porque eu sou de uma geração, enquanto adolescente, que o rock era coisa de bandido. Tu gostar de rock lá nos anos 70, 76, 77, 78, quando eu comecei a gostar e comecei a adotar algumas vestimentas, entre aspas, de roqueiros, na minha escola eu era visto como um drogado. Eu nem sabia de nada. E também porque eu já tinha uma espécie de pensamento e era um cara introspectivo. Eu não conseguia conversar com ninguém porque ninguém entendia o que eu falava. Até hoje também é um pouco difícil conversar com as pessoas, porque as pessoas às vezes não entendem o que eu falo. Mas aí, é claro, tu vai... E eu me lembro bem de eu terminar o ensino médio conversando só com uma pessoa, que era uma colega minha, Adriana, que eu nunca me esqueci dela, assim, porque nas aulas de religião era eu debatendo com a Adriana com o professor de religião. E era política. E toda a aula quieta. E quem é que conversava com a Adriana e quem conversava comigo? Era eu com a Adriana e a Adriana comigo. Porque a gente não tinha diálogo. A gente não conseguia dialogar com as pessoas, porque o nosso universo era outro. Talvez por questões econômicas, questões assim de leitura, etc, etc, etc. Então eu acho, Arildo, que a gente está aqui em Porto Alegre há muito tempo, a gente está numa crise cultural muito grave. Muito grave. Por outro lado, eu não sei se essa história de ter banda, tocar, isso ecoa muito na cabeça do jovem hoje. É claro que eu sei que existem, e aí essa coisa da internet que criou uma ultra segmentação nos faz ignorantes a respeito disso, e daqui a pouco eu vou citar um exemplo, que é o exemplo do meu sobrinho, que casou com a minha sobrinha agora.
a banda do cara abriu pro Zac Wild e a banda que vai abrir pro Kiss. Eu nunca ouvi falar da banda do cara, do Marcelo. Esqueci o nome agora. Esqueci o nome. Rebel Machine. Cara, nunca ouvi falar dessa banda. Cara, o cara abriu pro Zac Wild. Com a outra banda de metal dele, progressivo, foi fazer uma tour aí no exterior, num barco lá no Transatlântico, organizado pelo Mike Portnoy. A banda uma banda tribô, vi lá no Gravador Pub. Vai abrir pro Kiss, mas quem é ele? Quem são esses? Por quê? Porque a gente não tem a cena, entendeu? A gente não tem a cena, a gente não tem mais uma cena. Que acontecia uma cena do projeto, que aí o Leonardo Rocha, baterista da Sicília, classificou de sub-underground. E aí o Monga, nesse documentário que eu recomendo todos ver, o Leandro Sber Sengic, o Monga, guitarrista, cantor, lírico da Pietà, diz assim, ele diz assim no documentário, que tinha um underground, né? Mas esses caras não conversavam com a gente, então a gente era meio sub-underground. Só que a gente começou a incomodar esse underground. Mas incomodar de graça, porque a gente não fazia nada. A gente só queria ir lá e tocar, sabe? Então, enfim, incomodar por, sei lá, não sei. É que na realidade tem espaço para todo mundo. Eu não sei se era um medo dos artistas consagrados perderem o espaço, porque tinha muita gente talentosa ali. Nossa, muita gente talentosa. Basta ver a Laranja Freak, que ela é conhecida de Santa Catarina para cima. E Santa Catarina para cima mesmo. Acabaram de entrar numa coletânea na Inglaterra de psicodelia. Né? Enquanto ninguém conhece a Laranja Freak aqui, que não vou citar nomes, né, mas para mim é muito melhor que algumas bandas que apareceram nesse meio tempo aí, e não é porque são meus amigos, né, mas assim, a qualidade do som da Laranja é incrível. Tanto, e tem uma história, vamos contar umas histórias. Segunda vez que eu fui para São Paulo, fui na Galeria do Rock, né? Aí eu tinha falado com o Evandro e tal. Ô, Evandro, vou para São Paulo na Galeria do Rock. Fala com o Calanca, porque ele lançou a coletânea. Aí eu cheguei assim, olha, eu sou o Luiz, sou de Porto Alegre, sou amigo do Evandro, do Ricardo, do Miro, não sei mais quem, da Laranja Freak. Cara, quando eu falei Laranja Freak, velho, que legal os guris, como é que estão, bacana, bibibi, bobobó. Impressionante o que é Laranja Freak acima de Santa Catarina. Né? E aí para aquelas conjecturas da vida que a gente sabe, né? Se eles tivessem tido a possibilidade de dizer assim, vou largar tudo e ser músico, eles estariam, até a pandemia, estariam muito bem, estariam no circuito nacional e quem sabe até no circuito internacional. Então, tu tem essas coisas assim, mas a situação de Porto Alegre é complicada, cara, é complicada, assim, não vejo, eu digo pelas dificuldades da gente, de nós, eu, banda, marcar show, é sempre meio lenga-lenga, deixa eu ver teu som, manda aí o teu som, aí tu manda lá 4 faixas de YouTube, não sei o que, manda MP3 e morre, cara, ninguém te dá retorno, ninguém fala nada. Sabe? Então é complicado, cara. É complicado isso. Não é complicado para mim, que não vivo de música. É complicado para a cultura. Tu não tem um espaço cultural onde tu possa se divertir. Tu sabe que a gente se diverte muito tocando. Quem toca se diverte muito. Mas assim, na cidade é difícil, cara. Muito difícil. Porto Alegre, parafraseando o Gesiel, eu acho que acabou. Luiz, então já que tu parafraseou o Gesiel, eu vou parafrasear alguém não menos importante que ele. O ex-presidente Lula. Eu vou parafrasear 2 pessoas muito importantes, o ex-presidente Lula e o Pelé. Olha que loucura. O presidente Lula, e aí é uma crítica que agora eu vou tecer uma crítica exclusivamente à esquerda porto-alegrense. Exclusivamente à esquerda. O presidente Lula, quando o Brasil consegue as Olimpíadas, que o presidente vai lá e faz aquela campanha, ele consegue as Olimpíadas, e ele dá entrevista na televisão emocionado, e o Lula ele é muito enfático
para dizer por que ele queria as Olimpíadas no Brasil. Porque assim, não adiantava ser a quinta, quarta economia, sexta economia, não adiantava ter um crescimento, não sei o quê, e o povo não se sentir capaz de poder fazer coisas. Isso é cultura bruta. Isso é cultura bruta, isso é a transformação da matéria-prima em algo cultural. Ali o pensamento do Lula iria ser talvez um dos pensamentos mais sofisticados que a gente tenha escutado, assim, em termos de pensar um país. Isso é um pensamento absolutamente sofisticado. Eu quero exatamente as Olimpíadas no Brasil para dar essa moral, porque não adianta o povo estar indo consumir, tá tendo. Ele já estava imaginando que, né, que já existiam pessoas querendo sequestrar o cérebro da população, né, nesse momento. E o Pelé, me lembro quando o Pelé faz um milésimo gol, que todo mundo invade o campo, eu não sei se tu lembra dessa cena. O Pelé faz o milésimo gol no Maracanã, se não me engano é um Santos e Bahia, um Santos e Vasco, algo assim. Foi no Maracanã, porque era para comemorar o milésimo gol do Pelé, e o Pelé marcou o gol de pênalti, e então todos os jornais, os repórteres invadem o campo, e o Pelé cita a seguinte frase: esse gol eu dedico a todas as crianças de rua, a todas as crianças que não estão em escola, que não estão comendo, em plena ditadura militar. Ele falou isso, ele conseguiu ir mais longe que a esquerda. E a esquerda brasileira falou a seguinte coisa: o Pelé tem que jogar bola. E não tem que falar. Sabe? E em questão do Lula foi exatamente isso. A esquerda bateu nas Olimpíadas. Como bateu na Copa do Mundo, como não entendeu o processo de criação que era aquilo. E por que eu estou falando isso? Já estou me estendendo, mas eu acho que vale a pena imaginar que nós, como povo, temos que criar. Porque no momento que a gente não cria, a gente não pode esperar que o poder público vai vir com uma arte pronta pra gente. A arte tem que surgir, a gente tem que fazer coisas. E isso eu quero. E aí eu quero te fazer Peguei aqui duas frases que tu falou, juntei e quero fazer um bate-bola contigo. Tu fala lá que nos anos 80, nos Estados Unidos, que foram muito importantes, que as pessoas estavam interessadas em produzir arte. Mas eu queria citar coisas importantes que estavam acontecendo nos anos 80. Nos anos 80, o neoliberalismo ainda não tinha tomado conta, ainda existia algo que a gente chama de indústria nacional, as pessoas tinham aquela imaginação de criar coisas. Falando em criação mesmo, as pessoas criavam coisas, e isso fazia com que a mente, com que a ideia, com que o cérebro da pessoa era movido pelo poder da criação. E as pessoas não tinham medo de criar, e não tinham medo de reproduzir coisas. Né? Da mesma forma que o sapateiro consertava um sapato, hoje em dia tu compra novo. É tudo muito descartável, é tudo muito volátil. E não tem como imaginar que a arte não vai fazer parte disso. A arte está nesse bolo. A arte ela é algo que nós temos que pensar como é que nós vamos recapturar ela, porque ela está no lixo junto. Ela pega, usei, pum. Nós vamos ter que pegar aquilo e fazer um trabalho de reciclagem muito forte. Quando tu fala, aí tu também falou a falta de cena. Sim, o cara vai abrir o show de 300 caras fora do Brasil, mas aquele não é ninguém porque não tem cena. E aí, qual é a explicação que tu ouve, por exemplo, de muita gente da esquerda? Isso é uma crítica direta, e eu falei no início e volto a dizer, queremos melhorar a cultura, votamos no nosso vereador, que não é candidato a vereador, o Luiz, mas poderia ser, sabe? Poderia ser, e eu tenho visto cada atrocidade do pessoal que é candidato oficial que me surpreende, sabe? Então, acho que tá na hora da gente pensar como artista, pensar como a gente pode criar coisas. E a falta de cena é isso também. Então muita gente, né, que é político profissional diz, é porque o brasileiro não gosta de rock pesado, não gosta de metal, então ninguém conhece o cara. Cara, inventa outra, né? E por último, Luiz, dessa fala toda, né, essa coisa de, vou ouvir o som para tocar, né? E nós temos, por exemplo, um problema sério que se criou, e eu vou dar nome aos bois, se criou no Bonfim um movimento muito que ali está a cultura está toda ali. Então o gurizinho, não, claro que não, né? O gurizinho lança uma demo, bate lá em algum bar lá, que eu não vou citar nome, e aí o cara olha, não sei, não é isso aí. Bom, tu matou um já, ali tu já dá um tiro num. Aí como é que tu vai ter uma progressão cultural em cima disso? É praticamente impossível, né? Nós temos que fazer, tu vê, Luiz, é muita coisa que a gente tem que pensar se a gente quiser melhorar no mínimo a sociedade, porque isso aqui traz emprego, traz, enfim, um monte de coisa, e traz não colocar fascista no poder.
Tu trazes coisas assim interessantíssimas, né? Que eu, em 2014, eu me formei em Ciências Sociais na URGS, né? E eu quase que eu fiz o meu TCC baseado no projeto, mas se eu fizesse o TCC baseado no projeto, eu ia para o lado da antropologia, mas eu acabei indo para o lado da sociologia na educação, porque eu trabalho numa escola, enfim, aquela coisa que tu traz o tua pesquisa para o teu cotidiano. Mas antropologicamente, essa coisa do projeto é muito interessante também. Mas de tudo isso que tu falou, cara, eu acho assim que tem essa coisa do momento histórico também. Então, e aí tu cita os anos 80, eu fui jovem nos anos 80, então talvez isso tenha marcado muito digamos assim, meu pensar, ou toda essa faísca que surgiu lá em casa, essa faísca que surgiu lá no Alberto Bins, porque tu imagina, eu sou contemporâneo do Humberto Gessinger, eu sou contemporâneo do, sei lá, do Garotos da Rua. Então são pessoas que têm a minha idade, eu sou contemporâneo dos Cascaveletes, eu sou contemporâneo de toda essa geração de rock que é o rock clássico gaúcho. Eu me lembro de andar no Oswaldo ali pelos anos 80 e ver pichado em stencil ENGHAW, Enguial. Ninguém sabia o que era Enguial, depois que a gente foi saber que era Engenheiros do Havaí. E aí, claro, já naquela época eu tinha uma banda, eu e o Cláudio, que depois na minha volta do Rio de Janeiro a gente fundou a 10.000 PNR, a gente já tinha uma banda que ficou ali na física da URGS ali, né? E a gente era claro, é difícil, porque é difícil penetrar nesses círculos, entendeu? E aí também e aí depois surgiu uma banda que tirou o nosso espaço, que era os Replicantes. Tirando o Cláudio Cavalcante, que é um virtuoso na bateria, eu tocava igual os Replicantes. Então, tipo, peraí, tem os caras tocando igual, mas não, a gente toca melhor, que o Cláudio é bom, né? Mas a gente tocando igual ou um pouquinho melhor que os Replicantes, por que a gente não tem espaço? O que determina esse espaço? Bom, talvez determinou o espaço o acesso ao estúdio da Isaek, onde foi gravado o Compacto dos Replicantes. Nós, jovens, morando com os pais, a gente não tinha renda, eu e o Cláudio estudando na física, né? A gente era bolsista de alguma coisa, mas essa bolsa não dava para nada. É o acesso ao meio de produção. Opa, acesso ao meio de produção, olha esse papo aí. Mas é verdade. Né? Eu também não sei como que os Replicantes conseguiram gravar aquele compacto. Se teve patrocínio, parabéns, mas já tinha figuras proeminentes da cultura gaúcha ali, né? Então talvez o acesso dessas pessoas muito mais fácil do que o nosso. Então tu tem essas barreiras aí, essas barreiras culturais que elas são consequência de muita coisa no Brasil, né? E essa determinação de assim, povão não curte música clássica, povão não vai curtir a vértebra, povão não vai curtir a carcinose, povão não vai curtir a necrópsia. Mas peraí, a necrópsia vem do povão, veio da Restinga, cara. Restinga, berço do samba, berço do black metal também. Olha a riqueza cultural que a gente tem. A gente tem na Restinga sambistas e temos metaleiros, temos músicos de heavy metal, de black metal. Quanta coisa dessa! Ali no Parque dos Maias, Sapo Joe, depois a Laranja Freak, tudo vindo do subúrbio. Opa, essa história a gente já conhece. Essa história é uma história que ela transcende fronteiras, né? Meninos do subúrbio fazendo música. A gente sabe essa história aí, a gente já viu essa história acontecer em outros países, mas ela se repete porque os fatores culturais, eles meio que se repetem também. Então, assim, e aí, Arildo, o que resgatar da lixeira? Né? Da lixeira da história cultural, né? Olha a mulher do Google aqui. O que resgatar da lixeira cultural da história? E outra, talvez um pouco de pessimismo da minha parte. Existe a possibilidade de resgatar isso da lixeira? Existe a possibilidade de eu fazer uma banda chamada Bolsonaros Mortos, agora, parafraseando os Dead Kennedys? Né? Tu imagina o impacto de um cara na Califórnia fazer uma banda chamada Kennedys Mortos, até porque é terrível, porque 2 Kennedys, ou mais, não me lembro, foram mortos, mas olha o espaço cultural
de expressão que se teve nos Estados Unidos para uma banda com este nome ganhar notoriedade musical e ativismo político. Quer dizer, e aí eu lembro muito do livro Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, que eu recomendo a leitura a todos para tentar entender o Brasil. Ele diz ali que nós somos um povo cordial, que a gente não entende o conflito, e a gente não entende que também a democracia ela é tensa, então tem que haver o espaço para isso. E só para terminar minha fala, eu sempre lembro do cara que eu quero ser quando crescer, eu quero ser o Noam Chomsky quando crescer. O Chomsky, que é um intelectual da sociologia, que ele é judeu, e nos Estados Unidos, algum tempo atrás, teve uma onda de desconstrução do Holocausto, assim, não, o Holocausto não existiu. E ele, como cientista social e judeu, diz o seguinte: mais absurdo que negar o Holocausto é a gente negar a expressão dessas pessoas. Então, assim, a gente tem que entender que tanto na arte quanto na democracia as coisas são tensas. E é claro que a gente tem que discutir o limite disso. Mas o limite disso é a lei, cara. A liberdade de expressão tem uma regulação pela lei. E é o que está acontecendo agora, Caetano processando o Olavo de Carvalho, Felipe Neto processando esse camaradinho aqui da TV Pampa. É claro que as pessoas podem falar o que elas querem falar, mas espera aí, meça as suas palavras, né? Fale, mas fale com subsídio, com substrato, e não ataque pessoalmente. A gente não entende que a gente pode ter diferenças políticas ou diferenças culturais, sabe? Eu não gosto do Dream Theater. Ah, porque tu não sabe tocar, porque tu é punk. Porque... Não, cara, é que nem eu digo do Caetano e do Gil, tá? Eu não gosto, mas dizer que os caras são ruins, não dá para dizer. Um cara que o Caetano defendeu a guitarra elétrica, enquanto o Gilberto Gil, porque estava afim da Elis Regina, foi na passeata contra a guitarra, cara. Então, assim, a gente tem que separar o que é nosso, o que é das nossas lentes, com o que é a verdade. E aí trago pro lance da promoção da cultura musical, da cultura rock. Não sei se tu te lembra, mas na primeira edição do projeto 10.001 Noites, na primeira edição do Arena, que foram 2, né? A primeira edição teve grupo de rap. E tu tinha que ver a felicidade dos meninos. E tu tinha que ver a interação que os meninos do rap tinham com as outras bandas. E todo mundo cumprimentando eles curtindo as outras bandas, etc, etc. Então tu tem uma liberdade de mescla de estilos e que as pessoas aceitam isso. Elas aceitam por quê? Porque elas são acolhidas. Então, num dia tocou rap, onde terminou com uma banda de mais pesada. Não era bem metal na época, mas uma banda de hard rock. E todo mundo ali. Então, existe um espaço, e aí, deixando de ser pessimista, existe um espaço de resgate dessa questão cultural, desde que as pessoas respeitem as outras, né? Guardem suas opiniões detratoras para si, né? Porque eu falar que eu não gosto de Caetano Veloso, eu não estou dizendo que eu nego todo o talento musical dele, como violonista, como compositor e como figura histórica importante para a história da música do Brasil. Eu estou simplesmente dizendo, olha, é um som que não faz parte do meu universo, e olha que eu vi a live do Caetano, eu gostei, sinal que eu estou ficando mais maduro, mais sábio, né? Para não dizer mais velho, mas assim, agora, essas nuances musicais, elas são interessantes. Pode ser que não façam parte do meu escutar, mas... né? Então, eu não escuto Caetano, não escuto Gil, sou completamente ignorante a respeito da Tropicália, da Bossa Nova, eu sou um ignorante musical, eu não tenho conhecimento musical nenhum, né? Não posso discutir música com ninguém, não posso falar não posso, não tenho esse conhecimento musical todo, mas é aquela coisa assim, da gente respeitar e encarar como arte, encarar como valor isso, né? Bueno, quero mandar um abraço, Luiz. Quero mandar um abraço, olha só para quem. Tá o Marcelo Pedrali, que tocava na Limited, tá passando aqui por nós, pela live. Espero que ele não pergunte tá se eu vou fazer alguma coisa aqui na live, porque eu não vou fazer. Tá o Giovanni Piton, que era da Avatar. Um dos melhores guitarristas que eu vi tocar na minha vida. Também o Diego Satã. Credo, só os malvados. Só a nata, né? E o Alexandre Weimar, né? Ele
falou algumas coisinhas aqui que até a gente chegou a comentar, né? Ele falou assim, ó. Ele falou, o rótulo do rock gaúcho já ferra tudo. Ou alguém já ouviu falar em rock paulista, rock catarinense. É que, na verdade, né, Alexandre, isso aí foi uma criação do Gordo Miranda para vender, né? Isso para vender para fora do estado era interessante. Agora, usar aqui dentro é que ferrou. Porque não existe rock, gente, como estilo. Existe música urbana. O rock nada mais é do que o herdeiro de toda a música urbana. Ou alguém vai tirar do rock, por exemplo, o rap não é rock. Não tem como. Alguém vai dizer que, por exemplo, a Ultraman não é rock. Não tem como, né? Tu falou, Luiz, tu falou sobre... Ó, o Giovanni mandou abraço, Giovanni, simbora. Assim, ó, tu falou sobre o rap, né, tocando no projeto, que foi muito saudável, e eu me atrevo a dizer mais. Foi a primeira vez que eu vejo, como talvez tenha sido a primeira vez, que não só o rap, mas o rap não feito por pessoas que moravam em bairros nobres esteve tocando no centro da cidade. E isso é um detalhe. Isso é só um detalhe que passa na história que quando eu digo Luiz escreve, não nos prive disso, Luiz. Não nos prive desses detalhes. Isso é interessante, Luiz. Né? Isso é interessante. É muito interessante. Assim, ó, Luiz, eu anotei algumas coisinhas que o Luiz fala e eu vou anotando. Tu falou Dead Kennedy, mas épocas são épocas, né? Dead Kennedy é uma coisa... Não esquece que o James Dean, para ele ser rebelde, ele tomava leite, né? No copo. Então, assim, cada época é uma época, né? O que nós vamos ter que entender que é o seguinte, nós passamos por um processo de indústria, né, manufatura, entramos num processo neoliberal que os empregos foram pulverizados para manter a inflação, né? Essa história de vamos manter a inflação nada mais é do que eu deixo 5 milhões de desempregados, 10, 15 milhões, e eu mantenho ali que não aumenta preço de nada, a gente mantém os patamares legais para ver se vem os investimentos internos jogar uns milho para as galinhas. Mais ou menos assim, né? É isso que nós estamos vivendo hoje na América Latina toda, né? Na Grécia, em Portugal, em outros países também, não apenas na América Latina. E falando sobre isso, eu acho que é bem interessante da gente pensar. A gente teve, então, essa fase manufaturada, essa fase do neoliberalismo, e agora com a pandemia o neoliberalismo entra em colapso. E aí é muito importante que a gente da cultura, ou a gente que está pensando sobre isso, possa também vislumbrar e entender qual é esse novo processo. O que vai acontecer? As pessoas vão ficar em casa, vão virar caseira, as pessoas vão ter mais tempo para ler, será que elas vão ler coisas boas, vão fazer práticas boas no seu dia a dia? Enfim, tem um montão de coisas aí que pode acontecer. Eu tenho um palpite. Nós estamos quase chegando no final, Luiz, é incrível, né? Mas a gente fala muito, né? E assim, ó, eu tenho um palpite. Eu já vou deixar meio que assim, ó. Nós vamos ter que fazer um 2. O que tu acha? Topa? Então fechou todas, porque nós nem falamos direito do projeto, Luiz, nem da banda. Assim, ó, eu queria te perguntar, eu queria te dar o que eu tô achando que vai acontecer. Eu tô achando que nós vamos ter um mini processo de industrialização leve pós passar tudo isso. Por quê? Porque já se torna inadmissível tu não ter uma microindústria que seja na cidade. E eu falo sempre por Porto Alegre, porque assim, eu não tenho como falar por nós estamos aqui. Nós estamos aqui, então a gente tem que entender o que está acontecendo aqui. Acho que todas as cidades estão se organizando de certa forma para isso, mas assim, vendo que essa industrialização vai trazer pessoas, como tu falou, acesso ao meio de produção, acesso a receber por estar atuando no meio de produção, é nesse caminho, é nesse meio que nasce um Black Sabbath, que nasce um montão de gente, né? E a gente sabe, esse é um caminho muito interessante. Então eu te pergunto, como é que tu vê esse pós-pandemia, como é que tu tá vendo tudo isso, Luiz? Assim, tu acha que pode ser promissor ou será que nós vamos cada vez descer ladeira abaixo? Bom, vamos focar a questão assim do que a gente está falando, que é em relação assim a alguma efervescência de bandas, né? Eu, apesar de estar um pouco pessimista, eu vejo que talvez possa ter uma guinada aí. Pode ser que as pessoas estejam, quando a vacina russa sair e a gente tomar e ver que ela é segura, que as pessoas sintam necessidade de se agrupar e sintam necessidade de coisas novas, né? E aí pode ser que surja algum empreendedor ou algum já proprietário de algum bar na Cidade Baixa que entenda que há necessidade de uma efervescência cultural e que há necessidade de persistência nisso, porque
houve da nossa parte em relação ao projeto, só para tu não reclamar que a gente não falou do projeto, a gente teve uma persistência, a gente acreditou no negócio, né? Então, as primeiras edições do projeto, elas tiveram pouco público. Mas aí chegou lá nos Guri da Malévola, né? Tem um Guri da Malévola aí. Chegou nos Guri da Malévola, e aí esse nicho começou a ver que tinha espaço, porque é um nicho que nunca tem espaço. Então, pode ser que isso aconteça, né? Cara, é um mundo de tantas incertezas, né? Parafraseando o Marx, tudo que é sólido desmancha no ar, a cultura ela é muito perigosa, então ela é completamente desconstruída, ressignificada, e eu digo isso até do próprio rock and roll, quando eu vi o Rock in Rio em 85, eu vi, pronto, já o rock não vai ser mais a mesma coisa que era, e quando eu voltei do Rio, eu vi aqui um pai e um filho entrando numa loja de instrumentos para comprar uma guitarra para o filho, coisa que para mim, eu tive que ter um pouco de independência econômica para eu comprar a primeira guitarra, e eu só pude comprar a pior guitarra que existia, porque eu não tinha dinheiro para comprar uma Giannini Supersônica, uma Stratosonic, que era muito caro, né? E hoje a gente tem mais facilidade, assim, instrumentos de entrada são infinitamente melhores que os instrumentos de entrada que tinham na década de 80. Então, assim, tu tem uma facilidade hoje de acessar as coisas, mas tu não vê... Tu vê assim, jovens consumindo uma música de pendrive, né? Uma música que está aqui, ó. Que não desvalorizando também a música do pendrive, mas, cara, não tem nada mais orgânico que um show de rock, cara. Todo mundo que toca, acreditando ou não, quando tu tá tocando, baixa um santo ali. É um processo mediúnico, velho. Tu sua. Às vezes tu nem sabe o que aconteceu depois do show. Sabe? É um negócio assim que tu te entrega e tu consegue sentir aquela energia do público. Quando um desses jovens experimentar isso e deixar de tocar para os amigos e atingir um público que ele não conhece e receber essa energia, acabou, sabe? Volta, as coisas vão voltar. Então, eu acho, Arildo, que vai ser um processo longo, mas eu acho que sim, as pessoas vão querer se aglomerarem, evidentemente, e talvez, eu espero que sim, queiram buscar coisas novas, e hoje em dia tu pode acessar equipamentos. Eu comprei há uns anos atrás um Meteoro de 100 watts, um combo, que se eu botar no 2 explode o apartamento. Então, por exemplo, assim, é um amplificador que aguenta 4, 5, 6 horas. Então, fazendo um projeto cooperativo, a gente tem equipamentos muito melhores que vão aguentar. Então, traz o teu, traz o meu, não sei o quê. Ó, se estourar a pele da bateria, vamos levar uma pele da bateria, mas a gente compra, porque é barato hoje, cara. Hoje é barato. É barato arrumar um amplificador, velho. É tudo barato. É fácil arrumar um amplificador, né? É fácil acessar um amplificador. Tem gente com amplificador bom, eu tenho um amplificador razoável. Então, essa possibilidade de uma cooperativa, ela é muito mais fácil hoje em dia. Eu só espero que caia essa ficha, né? Não vou abordar outros aspectos aí do pós-pandemia, porque talvez não seja nem capaz de abordá-los, assim, fazer uma previsão, né? Mas eu acho que sim, acho que existe um túnel aí que pode nos levar para uma outra coisa diferente, e talvez essa coisa diferente resgate as experiências anteriores como algum exemplo, né? Maravilha, Luiz. E é bem isso, né? Não tem como a gente não resgatar os exemplos anteriores e criar um novo a partir disso, né? Por isso que é bom estar sempre fazendo essa leitura. Bom, vamos esperar, né, Luiz? Vamos torcer e vamos palpitar também, né? Sobretudo palpitar, né? Voltando a dizer, o Luiz é um cara importantíssimo, assim como o Flávio também, um cara que... O Flávio tem que escrever um livro contando a história do metal de Porto Alegre, não uma história oficial, uma bíblia. Não, contar o que ele viu. Tcheu, né? O que ele viu, o cara que teve uma loja que quando a gurizada queria tocar um cover do Death, ia lá e buscava lá The Philosophy, tá aqui a partitura. Tipo, um negócio inacreditável. A Não sei o que apoiava o existiria. projeto. Exatamente. Eu não sei o que existiria, mas Luiz, chegamos no nosso ápice de horário hoje. Quero dizer que tu tá reconvidado para os amigos que aceita. Nós vamos só combinar para um outro sábado. No sábado que vem não dá, tem que ser o outro.
Aí nós vamos armar, né? O Flávio é o outro que já está no segundo programa, segunda-feira agora, tem o Flávio de novo. Amanhã eu tenho o Jax Maciel, do Rosa Tatuada. Figurão também, good music, né? E é isso aí, Luiz. É só agradecimentos. Quero dizer assim, ó, que foi muito legal a gente poder pensar um pouco mais. E eu sei que no próximo tu vai ter mais memórias interessantes pra gente trocar ainda, porque são coisas muito interessantes isso, né? E eu acho que todo mundo que tocou nesse projeto lembra com carinho. E além de tudo, o projeto não formou só bandas que foram tocar, ele conseguiu formar grupos de pessoas que não se conheciam e que são amigos até hoje. Né? Isso também é uma coisa muito, acho que relevante, e é a partir daí que a gente se consolida como uma sociedade, né, melhor, mais rica e mais fértil nas suas coisas, Luiz. Tá, Luiz? Eu te agradeço muito pela presença de hoje. Quero dizer que voltaremos, né? Como diria o cara aquele da televisão. Deixo contigo a última palavra e vamos embora. Então é isso, eu que quero agradecer, acho que é importante a gente ter esses espaços de manifestação, porque como a gente já conversou pessoalmente, existe essa lacuna, esse vazio de contar a história do rock gaúcho a partir do viés do projeto 10.001 Noites. E para isso, para quem não conheceu e entender um pouquinho, existe o documentário feito pelo Leonardo Rocha, chamado Sub-Underground, que ele conta a história da banda dele, Simplesmente Cecília, que foi uma das melhores guitar bands que eu vi tocar na minha vida de nível internacional. Tem umas histórias engraçadas aí com a Cecília, mas assim, o Sub-Underground é um documentário que ele registra essa parte da história, paralelo à história da banda Simplesmente Cecília. Então foi um prazer estar falando sobre o projeto aqui. Eu me orgulho de ter feito parte do projeto, eu me orgulho de ter deixado uma marca. Ainda está no ar um site que um japonês fez sobre o projeto. Depois a gente vai colocar, devia ter separado o endereço, mas está no ar ainda, tem fotos ali, tem fotos do Nicolas com 5 anos, tem foto de gente desfocada aí que virou famoso, tem muita coisa, cara. Acho que deve ter até gente falecida ali no meio, que Deus o livre. Mas, então é isso aí, cara, tamo aí, vamos tocar pra frente, e aí no próximo encontro a gente conta mais umas historinhas aí, e de repente traz mais gente para fazer pergunta ou dar depoimento também, porque envolveu muita gente. Isso que tu falou eu não tinha me dado conta, cara. E tem um aspecto social em volta do projeto também, de várias formas. Diria antropológico, né? Formar grupos, amizades, enfim, histórias malucas, enfim, aquilo foi uma loucura. Luiz, foi uma loucura e quem viveu, viveu, e quem não viveu, quem sabe terá a chance de ver coisas parecidas, né, Luiz? O Luiz, de repente, de outro ângulo, olhando de outro ângulo ali, nosso pensador. Vamos embora. Luiz, um abraço e fui! Tchau! Valeu, Luiz, abraço!